Bom dia, irmãos, a paz, graça e paz a todos. Vamos à meditação de hoje, nessa sexta-feira, dia 10 de julho. Queremos meditar hoje em Neemias capítulo 3, versículo 13. Se você está lendo, acompanhe também comigo na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: a porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Glória a Deus. Sabe, meus queridos, segundo o texto, o profeta, quando ele lamentou, ele houve um lamento, ele poderia ir até Jerusalém, e chegando lá, primeiramente ele foi olhar como estava a situação, e ele foi pela porta do vale. Então a primeira impressão que ele teve foi a visão através da porta do vale. De um lado tinha os montes, né, onde acontecia as coisas, e no meio nós sabemos como é um vale, né? E ali estava realmente era a visão que Neemias tinha diante daquela situação. Nós já ouvimos muitas ministrações a respeito de vales, né? Então veja a importância de ter uma porta, né, restaurada diante de um vale, né, de uma circunstância que a gente tem que olhar à nossa frente. O vale muitas vezes é um lugar de emboscadas, nós sabemos disso. No meio daquelas guerras lá existiam os montes os soldados, né, o exército, quando ele estava no vale, eles estavam mais vulneráveis. Então muitas vezes era um lugar de emboscadas, né, em que eles passavam. E também era um lugar que era chamado Vale de Gigantes. E aí nós lembramos, né, da época luta de Davi e Golias, que realmente Davi enfrentou em nome do Senhor, e ali ele pôde vencer. É um lugar de provação, é um lugar de crises, um lugar muitas vezes de sofrimento, de perigo, e todos nós vivemos esses dramas, né? Os dramas na nossa casa, na nossa família, no trabalho, nos dias como os de hoje, né? Angústias que vêm ao nosso coração, incertezas que vêm ao nosso coração, né? Com relação à provisão, com relação ao trabalho, com relação à saúde, perigos de vida, né? E muitas vezes abalam a nossa confiança e a nossa fé em Deus. Aí nós temos que lembrar do principal exemplo que nós temos de uma luta no vale, que é de Davi. Davi, quando ele ouve, né, aquele Golias que estava ali no vale, enfrentando, zombando, né, trazendo realmente afronta ao povo de Deus. Davi, ao ouvir aquilo, ele pensou: quem é esse que está afrontando o exército de Deus e está afrontando o Deus vivo? E ele foi, enfrentou, confiando em Deus, que Deus lhe daria vitória. Quero dizer que, na realidade, esta é a realidade de cada um de nós hoje. Nós temos que enfrentar, não podemos nos acuar diante de uma porta que nos dá uma visão de uma crise, de situações que nós temos que enfrentar. A primeira coisa, nós temos que restaurar essa porta. Não podemos nos deixar abalar, porque se nós não tivermos, se essa porta não estiver restaurada, meus irmãos, como que vamos enfrentar a crise? Essa porta, a restauração da porta, diz respeito à nossa confiança, à nossa fé em Deus. E quando nós restauramos a nossa confiança em Deus, nós cremos que o Senhor nos dará vitória, nós cremos que o Senhor é aquele que batalha por nós, está com nós. Aí nós podemos dizer, como Salmos 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da escuridão, da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E a palavra do Senhor também nos diz no Salmo 25, versículo 1, versículo 2, para você também meditar em sua casa. Diz a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia! Assim como estão os montes da roda de Jerusalém, assim o Senhor está
em volta do seu povo desde agora e para sempre. Creia, é tempo de você levantar esse muro e essas portas, restaurar essa porta da confiança, da fé, não deixar que as crises abalem a tua fé, não deixar que as afrontas, que o medo, que as circunstâncias, que os vales se apresentam na nossa vida venham abalar a nossa fé. Creia, confie que o Senhor está cuidando de nós e nós podemos confiar. E essa confiança não será abalada. Obrigado por assistir. Deus abençoe o teu dia, a obra das tuas mãos, que sejam bem-sucedidas, em nome de Jesus.